Estamos aqui com o Paulo. Paulo, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Cauípe FM, programa Show de Esportes. O Domingos não, o Rivail já deixou aí uma pergunta. Ricardo, me dá só um tópicozinho antes de você entrar com um amigo aqui, Paulo. O problema é o seguinte, é muito fácil a gente detectar que esses clubes que chegam na primeira divisão do futebol cearense, como já passaram, eu conheci Trairiense e tantos outros, se for esperar, eu não quero aqui ser demagogo não, mas se for esperar pro verba municipal, não, ele volta. Tem que buscar, eu concordo com o Rivail, tem que fazer um trabalho muito bem feito de buscar subsídios fora, né? Em grandes empresas, você citou a faculdade, que aqui próximo, que inclusive já patrocina futebol. Muito bem. Então, né? É por aí. Aí muito bem. Dá para ir. Bem rapidinho, Paulo, por favor. Eu recebo aqui da nossa produção, aqui, ó. Receberam do governo no ano passado, Ceará, 1,5 milhão. Oi. Entendeu? Então, não, 1,5 milhões. É 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. Fortaleza, 1 milhão. E Ferroviário, 350 mil. Eu não entendo essa discriminação com o Ferroviário, inclusive, né? Tá que fez bonito nos últimos anos. Muito bem. Paulo, agora sim, o negócio aqui é quente, Paulo. Bom dia, mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa Show de Esportes. Fale um pouquinho aí dessa conquista e desse trabalho de vocês, que o Rivail já falou tanto aí, né? Mas que vem. Você falava aqui que o projeto já tem 25 anos, né? Vamos dizer assim, de trabalho, né, Paulo? Bom dia, mais uma vez. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Só respondendo ao colega lá, eu acho que precisa primeiro passar por um processo de planejamento. Isso. Não adianta nada o Caucaia galgar o que galgou esse ano e não traçar um plano de estratégia desde já para como ele quer o ano que vem. A gente sabe que é complicado a busca pelo dinheiro público, né? Então, assim, ele precisa buscar parceiros privados que em Caucaia existem, e não só em Caucaia, no estado do Ceará. A gente não pode depender do poder público para isso, salvo os projetos que ele pode fazer, como o colega falou, na categoria de base, que aí é um outro fator que pode também agregar ao desenvolvimento social da cidade. Em relação aos valores, é complicado, mas, infelizmente, o futebol é imagem, resultado, né? Não tem outra como a gente falar. Eu fiz parte do vice-campeonato do Ferroviário, no ano que o Ferroviário conseguiu acesso para a Série D, para a Liga Nordeste. Eu era o preparador físico da equipe do Ferroviário, né? O Ferroviário entrou num processo de transformação, reestruturação e planejamento para isso. E hoje, graças a Deus, colhe os frutos do bom planejamento que foi traçado na época, né? Então, assim, o Caucaia também tem que fazer isso, porque se ele depender do poder público, depois vai estar todo mundo falando: o Caucaia não pagou, o Caucaia não sei o quê. Eu fiz parte por um mês do ano passado, 2 meses do Caucaia, recebi tudo, não tenho problema nenhum com o Caucaia, só agradecer, né? Então, assim, é ruim, fica ruim para a imagem da cidade, da prefeitura, esse tipo de situação. Então, acho que tem que manter os pés no chão. O orçamento é tanto, vamos fazer, para que depois não tenha problemas a própria prefeitura com casos trabalhistas, que nós sabemos que tem muito no futebol. Em relação ao nosso projeto, há 25 anos o professor Clenilson desenvolve esse tipo de projeto na comunidade, lá na Jurema. Em 2015 passou a ser o Jurema, na época era só o Colégio Guadalajara, agora a gente está tentando, né, formar o nosso clube aí, Jurema, com a parceria com o Colégio Guadalajara. O Colégio Guadalajara nos cede as instalações para que a gente possa realizar os treinamentos, nos dá bolsas sociais. Nós temos alguns atletas de instituições que estudam na escola hoje, que eram de colégios do Estado, colégio da Prefeitura, que a gente faz captação. Nós não temos atletas que a gente tira de outras escolas particulares, a gente não faz esse tipo de situação. A gente respeita muito, é um trabalho muito ético dentro da nossa comunidade de profissional de educação física. Nós respeitamos bastante isso e queremos valorizar os atletas que, de fato, necessitem, né? Então, a bolsa que nós damos é uma bolsa social para alguns atletas estudarem e fazerem parte do Jurema.
Em 2015, o Jurema foi campeão brasileiro de futebol de salão, que é o Futsal MF. Nós, posteriormente, viajamos para São Paulo, ficamos na semifinal. Recentemente, o Sub-20 foi campeão da LFA, de forma invicta, por sinal, com grandes clubes. O Sub-15, no qual eu sou treinador, ficamos na semifinal, terminamos a competição em 3º lugar. Né? O Laranjinha, que é da Jurema, parabenizar os meninos pelo título do adulto também. O Sub-20 está no Campeonato Cearense, também invicto, está na primeira colocação do grupo. E tudo isso é um trabalho que requer custos e muita dedicação. Né? Infelizmente, nós também não temos recurso para estar realizando tais situações. Nós temos alguns amigos. Né? O que eu posso falar é que, de fato, são nossos amigos. O vereador Evandro Maracujá, é o Cláudio, do transporte. Então, são amigos que, sempre que podem, eles nos auxiliam, nos ajudam para que esse projeto aconteça. E a gente sempre tenta tirar um pouco da nossa direção, mas é complicado ela estar dividindo essa situação, porque ela também já arca com as despesas do escolar. Que nós temos uma equipe no handebol e no futsal muito competitiva, e no handebol já foi até para brasileiro. Então, assim, ela consegue desenvolver esse trabalho muito bem, né? E aí, o que acontece? A gente precisa de parceiro para a gente conseguir galgar objetivos maiores, trazer pessoas e adolescentes e crianças a mais para o nosso projeto. Nós temos hoje categorias que vai do Sub-9 ao Sub-20, né, e todas que participam de competições. Mas no Jurema, propriamente dito, a gente está ali, né, com 15, com 20, está tentando colocar o 13, mas a gente precisa de recurso porque as competições de futsal, elas são caras. Né? A gente sabe que precisa pagar taxa de inscrição, pagar taxa de arbitragem, validação de jogadores, né? Então, assim, tudo requer... Transporte também, que é o do mais caro também, é o transporte, né, para se deslocar também. E ainda tem esse detalhe que é o transporte, principalmente para os meninos que são mais novos, e como existe uma certa distância da Jurema para Fortaleza, a gente não é... mas se a gente parar para pensar, os meninos têm que pegar 2 ônibus, e por 15 e 13 já é um pouco mais complicado. Então, a gente sempre tem um transporte para alugar, então é o que, de fato, sai mais caro. Então, assim, a gente precisa tentar buscar isso para que a gente possa conseguir desenvolver o trabalho de uma forma mais consistente e ampla, né? A gente precisa ampliar o nosso projeto para a gente poder atender uma maior quantidade, um maior quantitativo de pessoas, de crianças, adolescentes, com o fim de também auxiliar no desenvolvimento social da nossa cidade, né? Na cidade de Caucaia, que a gente sabe que, infelizmente, a violência está tomando de conta, não só de Caucaia, mas de todas as nossas cidades, de todo o nosso estado. Então, a gente precisa ter algum meio de auxiliar para que isso diminua. E a gente acredita que o poder do esporte ele é favorável a isso. Né? A gente tem hoje na Caucaia um projeto também muito bom, que é o AD Nota 10, que é o do professor Pedro Neto, mas também não sei como é que está a questão de recursos, eu não posso falar disso porque eu não sei, mas da prefeitura é o único que consegue ainda algum apoio. Mas ele está no mesmo pacote do Caucaia Esporte Clube, que eles fizeram a parceria, então na parcela do Caucaia Esporte Clube está nessa pendência ainda da Câmara votar o projeto da... Pronto, eu desconhecia. Então, assim, é o único projeto que é contemplado pela prefeitura, né? Então, assim, a gente tem que buscar e andar com os nossos pés em busca de parceiros para que a coisa aconteça. Porque o que acontece? É interessante para que Caucaia tenha grandes projetos. E nós vimos que temos, está acontecendo um campeonato lá no Guadalajara, um municipal de base de Caucaia, pela TICS Telecom, né, com a organização do Carlos Lima. E nós temos grandes projetos participando lá. Então, a gente sabe que existem bons projetos, nós estávamos conversando, e a gente vê o carinho e o respeito das crianças e adolescentes para com os treinadores. Então, é interessante que exista esse apoio, não só para o nosso projeto, mas para todos os projetos, que a coisa possa funcionar, que a coisa possa fluir, para que a gente possa, de certa forma, contribuir com a sociedade, né? Para que a gente possa tentar fazer com que esse adolescente ele chegue mais perto
dos projetos sociais dentro das escolas de futebol, dentro das escolas de futsal, que se distanciem um pouco da criminalidade, para que a coisa possa fluir e a nossa sociedade agradecer, né, a todos esses profissionais, a todos os projetos. Paulo, ouvindo aqui você, aí vai passando assim um filme, né, na cabeça da gente. O que a gente vai ver domingos, Tony está aqui, ouvintes, Paulo, são pessoas que sempre dizem que estão preocupados com a educação, com o esporte, com o lazer, com a saúde, com a cultura. E nós passamos a acreditar naquilo que é dito, e quando a coisa se torna realidade, aquilo que ficou dito fica como palavras jogadas ao vento, né? Será que é tão difícil, num país grande como o nosso Brasil, se governar com pessoas justas, honestas e que tenham propósito, que tenham propósitos, que tenham compromisso, acima de tudo, com a coisa pública? Eu fico... Olha, já passa de... Quer dizer, 1 ano e 2 meses que nós estamos com esse programa aqui no ar. E ouvindo você, aí eu digo onde volta o filme, é que desde o primeiro programa que eu trouxe um projeto social, até ouvir você aqui, a cantilena é a mesma. É a falta do apoio. Aí como é que eu posso cobrar do atleta de rendimento, né? Como é que eu posso dizer, tirar o jovem do caminho da marginalidade se eu não dou o apoio necessário? E a gente louva esses projetos que trabalham no vermelho, gastando do próprio bolso. Na maioria, o pai é o patrocinador, que nós já apelidamos aqui, todo mundo conhece de pai patrocinador, né? Abnegados que tiram do seu orçamento para sustentar um sonho, na tentativa de um mundo melhor e dar uma qualidade de vida às pessoas, porque você sabe muito bem, Paulo, e todos nós sabemos que, através do esporte, muita gente mudou de vida. Saiu de uma situação adversa para uma qualidade de vida melhor. E por que é tão difícil se apoiar o esporte, né? Nesse trabalho de vocês, esse projeto de vocês, existem jovens só da comunidade? Você recebe pessoas que vêm de outros bairros, até de outros municípios? Porque eles são, pelo que eu entendi, são alunos, né? E fora a rede escolar, tem alguém? Hoje o nosso sub-20, ele não é mais... os alunos não tem mais a faixa etária escolar. Uhum. Né? Então, todos, com exceção de 2 jogadores que são 17, que são da escola, os demais são da comunidade. É ali da equipe dos Laranjinhas, e eu acabei de esquecendo o nome agora lá da comunidade deles. Então, assim, tem meninos do Conjunto Ceará. Parque Albano, eles, não? Isso. Estiveram aqui ontem com a gente. Tem do Araturi, tem diversos meninos. E no Sub-15 também tem meninos da comunidade, no 13 também tem meninos da comunidade. Então, assim, o Jurema, por isso que o professor Clenilson, ele galgou o Jurema, para que ele possa atender também pessoas da comunidade, não só do colégio, né? Então, assim, o colégio ele é o Guadalajara, então a gente participa de competições escolares. O Jurema não, participa de competições que são a nível de clube, com atletas que não são da escola. Paulo, o Jurema, né? O projeto dele tem registro, tem CNPJ, tem tudo? Tem sim. Está em processo de finalização, mas já deu entrada, já está finalizando. Porque na hora que você passa a ter o registro CNPJ, você passa a buscar recursos, né? Junto ao município, ao estado e ao governo federal, isso, né? Fica mais fácil o acesso. Já está finalizando esse processo. A gente já deu entrada, já está nos trâmites finais para que a coisa termine, a gente fique de fato registrado, né? Porque também é uma burocracia muito grande isso, né? Eu já sofri isso. Porque até para os órgãos municipais, federais, estaduais, tem que prestar conta, né? Paulo mantendo uma tecla bastante interessante quando ele iniciou aí o pronunciamento dele a respeito desses projetos. E a minha pergunta é a seguinte: quando vocês preparam um projeto, que, claro, abrangindo aí essas várias categorias,
Junto a isso, você já tem o subsídio financeiro já certo para aquilo que vocês vão fazer ou que pretendem fazer? Tem não. É difícil já assim, né? Se a gente for pensar nisso, a gente não consegue sair do lugar. A gente precisa primeiro executar e depois buscar. A gente acabou de fazer uma rifa que, graças a Deus, todos os atletas conseguiram vender, né? Deu um pouquinho mais de R$1.000 aí de um liquidificador. Sim. Agradecemos a todo mundo que fizeram as compras da rifa aí. Nos ajudou bastante. E aí, com esse recurso, a gente fez o pagamento das taxas da Federação Cearense de Futsal, da Federação Cearense de Handball e da LFA, no qual nós somos campeões recentes do Sub-20. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, a gente está vivendo assim, cara, fazendo rifa, um tira do bolso aqui, acolá, e vamos pra frente, né? Eu sei não, quando eu vou ao PV, tive essas minhas indas e vindas ao PV para a transmissão dos Jogos do Caucaia, ali naquele sinal do Norte Shopping, antes do Norte Shopping, entre a UFC e o Norte Shopping, tá lá. E às vezes depois também. O jovem atleta com jiu-jitsu, um kimono e a faixa e um cartazinho pedindo dinheiro. Isso eu acho comum, aquilo comum demais. Deprimente. Não pelo fato de estar pedindo, não. Porque é melhor pedir do que roubar. Mas é pelo fato, é um atleta, gente, que representa o município, que representa o Estado, às vezes. A burocracia podia chegar nesse atleta aí, né? Que não dão apoio. Eu digo isso porque isso é lá em Fortaleza. O que nos transparece é que a coisa no esporte de lá também não é muito diferente daqui. Tá entendendo? Se tiver diferença, deve ser mínima e eu não conheço, porque eu não conheço profundamente a realidade. Mas o que transmite é isso. Essa questão toda, né? Assim, eu estava conversando com o professor Clenilson e com o professor Orlando, e a gente está montando um projeto. E desde já, se alguém puder nos ajudar ou auxiliar dessa forma, a gente agradece. Nós temos atletas de cunho social baixo, né, com desenvolvimento social um pouco baixo, e que buscam no esporte aquilo que você falou, uma crescente na sua vida social. E a afirmação na sociedade, o que é mais importante, hein? A gente está falando hoje de um estado que está entre os maiores índices de suicídio do nosso país, de jovens de 15 a 29 anos, que não estão acostumados à frustração e, quando se frustram, não têm um poder de reação. Então, isso também a gente se preocupa bastante. Formação. Justamente. Então, o que acontece? Professor Clenilson, vamos fazer o seguinte. Nós temos atletas hoje que não estudam mais, que só vêm para os nossos treinamentos. Vamos conversar com um empresário tal, e esse empresário dá um emprego para esse nosso atleta, Esse atleta trabalha ou meio período, ou um período, dependendo do que aconteça, de como a coisa funcione. Em troca, a gente coloca a logomarca dele no nosso uniforme. E, quando necessário for, ele cede o nosso atleta para os jogos e treinamentos, tudo dentro de um pré-acordo. Ou seja, a gente vai estar possibilitando aquele jovem, talvez ao primeiro emprego, ao seu primeiro salário e talvez até, vamos colocar aspas, uma dependência financeira, né? E até ajudar na família, ajudar em casa. Então, assim, a empresa vai estar ganhando um funcionário e vai estar ganhando o seu trabalho social, porque ele vai estar ajudando um projeto. O seu trabalho social, porque ele vai estar ajudando um projeto social e vai estar com a sua marca sendo estampada no nosso uniforme e nas nossas dependências. Então, é uma forma que a gente tem de tentar ajudar todo mundo, porque a gente não pensa só na gente, a gente pensa no bem comum. Então, nós podemos, de uma certa forma, ajudar os nossos atletas e ter um apoio, né, desses meninos. Porque o que acontece? De repente,
esse menino está jogando hoje. Ano que vem, muitos ainda são sub-20 da nossa equipe, mas os pais obrigam a trabalhar, porque está na hora do filho ir ajudar dentro de casa. Não são todos os pais hoje que têm uma condição de alimentar e sustentar o sonho desses meninos. E nós somos conscientes disso. É verdade. Então, assim, de repente, a gente faz parceria com algumas empresas e essas empresas adotam os nossos atletas e adotam trabalhadores. Então, vê o que vai estar acontecendo na nossa sociedade. A gente vai ter um atleta, vai estar desenvolvendo o social dele, aquele atleta vai virar um trabalhador, vai virar um cidadão e a empresa vai ter a sua logomarca sendo estampada e divulgada dentro do nosso uniforme por toda a cidade e estado. Você viu aí o Pague Menos. O América fez uma parceria com o Pague Menos, né? E está dando certo. O Pague Menos está pegando o atleta, vai fazendo uma peneirada nos bairros, está levando para o futebol de campo e o salão, e está o sucesso do Pague Menos aí. Eu já vi, inclusive, o próprio Corinthians vir fazer peneirada lá na Pague Menos, ali, na próxima Francisco Sá, onde ele tem aquele centro, para catar jogadores revelados por esse projeto. É verdade. Assim, o nosso projeto ele é consistente. O Caucaia tem um celeiro de jogadores bons, cara. Mas é um celeiro que, meu amigo, a gente é de se invejar. Visto que a gente teve o outro colégio, que é o Pleno, nas quartas de finais, a gente na semifinal sub-15, campeão no sub-20, o Laranjinha campeão do adulto. Então, são 4 equipes disputando uma grande liga e chegando nas finais, todos os atletas da cidade de Caucaia. Vê se esses meninos têm algum apoio, o que poderia ter de retorno. O Samuel, que teve cá ontem, falando sobre o Jurema, que ele foi o destaque da competição no Sub-20, ele foi nosso atleta e foi para Minas. Nós conseguimos enviá-lo para Minas, né? Passou 2 anos e retornou. Então, recebeu algumas outras propostas, está em negociação aí. Mas, pessoal, o futsal também oferece essa possibilidade. Isso. Né? Então, assim, mas a gente precisa de um apoio. E eu não digo só um apoio da prefeitura, mas da iniciativa privada. Porque também, né? Também, porque o que acontece? Muitas vezes eles não veem credibilidade. A realidade é essa. A gente não pode dizer que não tem pessoas com dinheiro para patrocinar o esporte. E tem a lei para isso. Tem a empresa que banca um projeto desse ou um atleta desse, você vai descontar nos impostos, tem né? benefício, né, com relação ao imposto. Entendeu? É verdade. Então, assim, o que acontece? O que falta são projetos com credibilidade. Então, eles pensam 2 vezes, né, em aceitar um projeto. Mas, poxa, vamos conhecer os projetos, sabe? Eu acho que eu falei muito para o Clenilson, a gente precisa divulgar o nosso projeto, a gente precisa fazer ser visto, para que quando a gente bata na porta de alguém diga, opa, conheço o Jurema Guadalajara, deixa entrar e vamos escutar o que os caras têm para falar. Se a gente não vender o nosso negócio, se a gente não vender a nossa marca, porque quando a gente fala de desporto de rendimento é marca, infelizmente ou felizmente a gente precisa que aquela marca ela seja vista e seja vista com bons olhos. Ok, Paulo, são 12h06, eu estourei o meu horário no que se refere ao compromisso aqui com a emissora. A gente vai ao apoio cultural, a gente volta já para a gente concluir aqui nossa conversa, tá bom? Voltem com a gente. 12h mais 12, daqui a pouquinho tem o Ricardo Oliveira comentando no programa, tem Marcelo Leite com as notícias do Alvinegro de Porangabuçu, eu, Albuquerque, com as informações do Ferroviário, e Tony Pessoa, o meu velhinho, né? Com notícias do Tricolor de Aço, que já volta a trabalhar também. Como é que acaba esta Copa Rei América, que não serve para nada mesmo? É só para a CBF e a FIFA ganhar dinheiro, né? E aí, a única coisa que se aproveita da seleção brasileira é o cearense Everton. O resto, para mim, não tem problema. Ô, Paulo, como foi essa campanha, né? Até chegar esse título para vocês. O que esse título representa para vocês aí, Paulo? Esse título do Sub-20. Esse título, ele só corrobora com o que a gente vem falando, né? Que é um projeto sólido, que foi criado aí e foi um anseio do professor Clenilson, né? Que vem já militando no esporte há muitos anos e agora com a forma de clube,
Então, assim, para a gente é a solidificação de um trabalho do professor, o Clenilson, que é o treinador da equipe sub-20. Então, assim, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Tentar fazer com que as pessoas vejam que um trabalho bem feito, planejado, ele dá resultado, né? Vide o professor Carluso, que está fazendo um grande trabalho no Campeonato Municipal de Base de Caucaia, junto com a Tix Telecom, né? Então, assim, a gente vê times femininos, vê times sub-11, sub-10, vê times sub-15, sub-16 e projetos sociais, e sempre elogiados por ele. Ele buscou conhecer cada projeto, cada realidade, e isso é muito bacana, né? E sempre buscando ajudar com bola, na medida do possível, o que for possível. Então, assim, a gente espera que o nosso projeto, ele de fato seja visto, seja valorizado, e que a gente possa também valorizar o nosso projeto, né? Eu estava falando para os nossos atletas, para todos os atletas e para as atletas também, que se nós não divulgarmos o nosso trabalho, ninguém vai conhecer. É óbvio. Então a gente precisa divulgar para ser visto, reconhecido, e quando batermos a porta, nós possamos ser bem atendidos. Muito bem. Olha, o nosso produtor diz assim, quero agradecer, o Jorge Bruno, quero agradecer ao Paulo Monte e Clenilson pela atenção e as informações que nos repassam a página Show de Esportes. O Jorge é o nosso produtor da página Show de Esporte, sempre atento com as informações. Paulo, nós também queremos te agradecer e parabenizar a você, a todos que estão juntos nesta caminhada, né, desse projeto, que é muito interessante, e dizer que vamos estar sempre aqui, programa Show de Esportes, à disposição para a divulgação das atividades que vocês realizam. Deixo o meu WhatsApp também à disposição para sempre nos mandar informações, ou para mim, ou para o nosso produtor, o Jorge, para que a gente possa estar sempre na página, no programa, trazendo as informações do trabalho de vocês, tá bom? Fico feliz, de antemão parabenizamos, a gente acompanha o programa. Obrigado, de tempos a tempos, a gente já tem contato com o Jorge. Então, assim, parabenizamos o programa e agradecemos o apoio que vocês dão aos projetos, não só ao nosso, mas a todos os projetos que buscam uma qualificação e uma relocação ou colocação dos jovens na sociedade. Agradeço imensamente a oportunidade de estar cá com vocês. Muito bem, obrigado, Paulo. Começamos com o Paulo, ele trazendo aí para a gente boas